Oi, pessoal, estamos de volta em mais um podcast Sacadas de Ouro. Aqui nesse canal você vai ouvir tudo sobre saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui nesse botãozinho e comece a me acompanhar. Hoje eu tenho o prazer de receber o querido Rodrigo Schroeder. É um prazer ter você aqui, Rodrigo. Prazer é meu ter sido convidado. Obrigado. Mais uma vez Que juntos aí, bom. estou muito Para feliz. começar, uma Opa! lembrancinha. Obrigado. Abre que eu vou botar água para você. Você sabe que eu coleciono caneca, Ah, né? é? Adorei. Não sabia. Adorei! Personalizada. Isso. Obrigado. Obrigado. Que bom. Para a gente começar, Rodrigo, eu vou fazer uma pergunta que todos devem se fazer quando vem algum dos seus vídeos, né? Aham. Como prolongar as nossas vidas em 24 anos? Já teve até um estudo que saiu agora falando exatamente sobre isso, É? né? Sobre como prolongar a vida em 24 anos. E engraçado, porque quando a gente fala de saúde, acaba sendo até chato, né? Porque quando você vê os médicos baseados em artigos, eles falam quase sempre as mesmas coisas, né? É. Ah, faz exercício físico, para de fumar, Para de para de comer beber, isso. para de comer isso, para de comer aquilo, quer açúcar, né? Diminui o açúcar, diminui fritura, durma mais de 7 horas, a socialização é importante, cuida do estresse. E eu tenho certeza que para quem assiste isso é chato. Mas o que o estudo disse, né? Exatamente isso, né? Que esses hábitos de mudança de qualidade de vida, eles estão relacionados exatamente a prolongar a sua vida em até 24 anos. Isso aí é sensacional, porque é mais uma força pra gente, né? E foi agora em Boston que saiu, na Associação de Nutrição Esportiva de Boston. E é sensacional, porque é mais uma coisa corroborando para aquilo que a gente sempre fala e que é chato ouvir, né? Não é chato ouvir sempre isso? Ah, faz exercício físico. Ah, quem não sabe isso? Ah, para de fumar. Quem não sabe isso? Para de beber. Quem não sabe isso? Mas no final É isso. é exatamente isso, né? Que eu sempre digo que saúde são 7 pilares, né? E engraçado que todos os estudos, eles apontam exatamente para esses 7 pilares. E, enfim, depois a gente fala disso. Por que a gente tem que se alimentar no máximo até 20 horas? Explica por quê. Porque realmente... Isso aí é muito individualizado, né? Mas isso aí não tem a ver porque o intestino não para de funcionar? Se você vai dormir 10 horas, se você come uma carne que demora mais de 2 horas para digerir, não é por isso? Mais ou menos isso. É relacionado ao ciclo circadiano. É. Desde que nós somos, antes de sermos Neandertal, o nosso ciclo circadiano ele funciona de uma forma muito clara, hormonalmente falando, né? Então, quando a gente acorda de manhã, é o momento que o nosso intestino está funcionando melhor, né? Ele tem mais movimento intestinal, é o momento que libera mais insulina, é o momento que libera maior parte de cortisol, por isso que a nossa tensão máxima está entre 9 e 10 horas da manhã. Uhum. E quando chega no período da noite, é justamente o contrário. A insulina ela é inversamente proporcional ao GH. O sono profundo, a gente libera o GH, é o hormônio do crescimento, né? E o cortisol ele é inversamente proporcional à melatonina, que é o hormônio do sono, né? Um antioxidante maravilhoso da qualidade do sono. Então, o que acontece à noite? À noite, quando você se alimenta, a alimentação ela estimula 2 hormônios, a insulina, não só o carboidrato, tem gente que acha que só carboidrato estimula a insulina, não, né? Carboidrato estimula, proteína estimula, gordura estimula, todos os macros estimulam. E quando você estimula a insulina, esse aumento de insulina e esse aumento de cortisol, eles atrapalham a qualidade do sono. Então isso hormonalmente falando. É claro que tem gente que vai falar, mas comigo não acontece nada. Eu como à noite Durmo bem. E durmo muito bem. Mas aí tem gente que fala assim, eu não sei porquê. Eu durmo a noite toda, mas eu ainda acordo cansado. Não tem gente que fala isso? Eu durmo a noite toda e ainda acordo cansado. Essa pode ser uma das explicações relacionadas a isso. E outra coisa, como a gente tem um aumento dessa insulina, a gente tem um aumento desse cortisol noturno que atrapalha o GH e a melatonina, pode atrapalhar, inclusive, no processo aí de emagrecimento. Tem gente que diz, não sei por que eu não emagreço, pode ser uma causa. A mulherada vive correndo atrás de mágicas para obterem milagres estéticos.
Quando, na verdade, poderiam começar escolhendo o whey que irão ingerir diariamente nos exercícios. Quais os benefícios principais de quem consome diariamente? Quando deve haver restrições Do whey? do whey? A whey protein é a proteína de maior valor biológico que existe, né? Estão surgindo novas. A verdade é que estão surgindo novas proteínas, mas o whey protein ainda é de maior valor biológico, né? E o grande benefício do whey protein é justamente esse. É a qualidade da proteína. É você conseguir bater sua meta proteica, né? Lá atrás, ele era utilizado mais por fisiculturistas, porque, de fato, é muito difícil um cara de 100, 120, 150, 170 quilos bater uma meta proteica de 2 a 3 gramas de proteína por quilo. Você, como atleta, você sabe como é que é difícil bater essas metas alimentares. E aí, o que aconteceu? Só que ele começou a ser estudado para mais coisas. Por exemplo, para saciedade. Por exemplo, para diabéticos. E para outros benefícios. O whey protein, ele tem uma restrição para quem é intolerante ao whey protein ou quem é vegetariano. Só isso. Mas o whey protein, ele, inclusive os que são intolerantes à lactose, tem o hidrolisado, né? Que aí não tem problema. Mas é uma proteína sensacional e o grande benefício dela é o valor biológico. Não aquele negócio de, porque é de rápida absorção. Isso não. Porque o que vale é o valor global diário, que a gente ingere ao longo do dia. E uma outra coisa do whey protein sensacional é que, eu acho que vai ficar muito específico falar isso, mas ajuda na hipertrofia porque estimula uma via de sinalização chamada mTOR, que é uma via de sinalização para hipertrofia. Então ele ajuda, inclusive, na estimulação dessa via. Mas acho que foi muito específico. Né? Legal, mas é bom saber. Queda de estrogênio causa adiamento em relação sexual devido à secura vaginal, insônias, queda repentina da libido. São sinais indicadores da menopausa. Como controlar as taxas do estrogênio? Nossa, essa pergunta é sensacional. Você sabe que não é só isso, né? Isso aí é uma das coisas, mas atrapalha a qualidade da pele, é mais difícil perder gordura, inclusive estimula mais gordura, né? Diminui libido, atrapalha a qualidade do sono, né? Isso tudo é atrapalhado por essa queda abrupta do estrogênio. Mas uma coisa interessante, eu sempre brinco de uma coisa que é o seguinte, eu tenho certeza que eu vou ser julgado algum dia por falar o que eu vou falar agora, mas eu não tenho medo de falar. Já parou para pensar quem mais sente a queda do estrogênio? Quem mais sente a menopausa? Quem mais sente essa queda do estrogênio? Eu acho que é justamente as pessoas ativas. Você fala assim, mas como assim, Rodrigo? Né? Você estava querendo me dizer que as pessoas ativas sentem mais do que os sedentários? Estava com a corda toda, de repente, né? Justamente por isso, porque o outro, a vida dele já é ruim. Já tá devagar. A vida dele já é sem energia, já é uma vida ruim. Né? Ele não sabe o que é uma vida boa, de energia, de qualidade de vida, de disposição. É verdade. Você vê mulheres, às vezes, está com 50 anos, que parece que tem 80. Né? E as pessoas ativas, elas sentem isso sim, elas sentem essa diminuição na qualidade da pele, na qualidade muscular, na energia, no sono, no libido. Né? E é uma discussão séria, assim, porque realmente, quando bem indicado, a reposição ela é importantíssima para a qualidade de vida. Mas, quando bem indicado, né? O que eu sempre falo, assim, o negócio é que às vezes é indicado, mal indicado. E isso é o problema de tudo, quando é mal indicado. Mas quando bem indicado... É perfeito. Exatamente. Você teve um vídeo recente seu que você falava sobre o Mentos, aquela balinha Mentos, a quantidade de açúcar. Você sabia que eu não sabia que tinha tanto açúcar, né? Você foi pesquisar. Fui pesquisar. Eu tava com Mentos na boca. Aí eu falei, cara, isso é muito gostoso. Isso aqui é gostoso demais. Não é possível que isso aqui não tem muito açúcar. Aí eu falei, não, vou... Porque lembra do tic-tac, né? O tic-tac só tem 2 calorias. Aí eu falei, o Mentos deve ser isso também. Na hora que eu virei, eu falei, que isso, cara? Porque a informação que ele dá é 17 gramas pela metade do que tem ali. Né? 17 gramas de carboidrato pela metade do que tem ali. Só que ali tem o dobro do que fala na informação nutricional. Vocês são 34 gramas de carboidrato. Entendi. Num dropzinho de Mentos, de açúcar. É muita coisa. Muita coisa. Para pra pensar.
Isso é muita Tem coisa. gente que é viciado. Não, eu assustei. Eu assustei. Você também gostava de um Mentos. Adorava. Eu não sabia que tinha tanto açúcar assim, gente. Eu fiquei decepcionado, igual todos que assistiram aquele vídeo. Ó, da mesma maneira que o Big Mac não custa R$ 22, custa muito mais a nossa vida. E tantos programas não custam 30 ou 40 reais. Quando foi que você se deu conta de que há preços muito maiores escolhidos por detrás disso? Engraçado que sempre que a gente acha que alguma coisa é muito barata ou é de graça, tem um valor que você está tendo que empregar por trás daquilo. Né? Se a gente for ver a rede social, todo mundo fala, mexer no Instagram. E não posso falar Instagram aqui. Vou falar, Pode falar. Mexer na rede social é de graça. Né? Mexer na rede social é de graça, gratuito. Não é. Né? Os seus dados valem muito. A sua atenção àquilo vale muito. Assistir televisão é de graça? Para pensar. Assistir televisão é de graça? Por que os anunciantes eles pagam milhões por segundos na televisão? Depois você vai comprar alguma coisa. Porque, na verdade, o que mais vale na vida é justamente a sua atenção. Imagina quanto de foco as pessoas perdem na vida, quanto de saúde as pessoas perdem na vida, quanto de convívio social, que é impressionante como as pessoas elas não têm mais convívio social, as pessoas perdem na vida, que isso também é falar de saúde. Das mídias sociais, né? E as pessoas hoje elas estão enfurnadas, às vezes elas estão próximas, elas podem... Cara, é impressionante, assim, as pessoas deixam de fazer network, as pessoas deixam de fazer amizade, as pessoas deixam de trocar informações, as pessoas deixam de aprender com as pessoas mais experientes, porque ficam enfurnadas num celular, ou ficam enfurnadas numa série ou num joguinho, mas isso aqui é diversão. Até que ponto, né? Até que ponto você não está trocando... Na verdade, quanto você não está perdendo de evolução e de saúde naquele momento ali. Então essa foi a sacada daquilo que eu falei, porque nada é de graça, nada é barato. Né? Sempre tem um valor por trás. E o que mais vale hoje, financeiramente, é justamente a atenção e os dados das pessoas. Né? É o que mais vale. O que mais vale hoje? Eu tenho a empresa. Beleza, você tem quantos clientes cadastrados? 100 mil, vale um valor. Você tem quantos outros? Tenho 5 mil, já vale outro valor. Né? Porque, na verdade, o que vale é o dado das pessoas, a atenção das pessoas. E as pessoas não entendem que elas estão perdendo muito de saúde, de vida, de qualidade de vida, justamente por conta disso que elas acham que é de graça. Perfeito. Você poderia falar da relação da gordura visceral, visto que a maioria das pessoas pensa que ela só é causada pela má alimentação. Não é? Falo feliz. Eu fui pesquisar, eu comecei a procurar artigos que conseguissem me responder por que algumas pessoas que dizem que fazem uma alimentação correta, pessoas que dizem que praticam atividade física, e pessoas que eu tenho certeza que realmente fazem, não conseguem abaixar a gordura visceral. E relacionado, inclusive, a momentos da minha vida que eu era atleta também, não do seu nível, mas eu era atleta. De luta, né? De luta, não do seu nível, mas eu era atleta. E em alguns momentos que eu estava treinando assustadoramente e que eu estava me alimentando muito bem, olhando fotos antigas eu vi, cara, mas aqui eu estava com a barriguinha aqui, eu fazia dieta tão bem, por que isso? Né? E eu comecei a relacionar isso e falei, cara, eu tenho que procurar o que está associado. E eu fiquei assustado com a quantidade de artigos que a gente tem, de estudos que a gente tem, associando a gordura visceral ao aumento do cortisol, ao aumento do estresse. Inclusive, um estudo que me chamou bastante atenção, que eles começaram a fazer screenings de pessoas que estavam, pessoas suicidas, pessoas depressivas suicidas. E essas pessoas, por mais que não comessem, né, elas não comiam, elas tinham uma gordura subcutânea muito baixa, mas tinham uma gordura visceral elevada. E os pesquisadores começaram a buscar qual o drive que tinha por trás disso, qual o drive que tinha por trás do cortisol e da gordura visceral. E descobriram que o cortisol desregulado é um drive poderosíssimo para o aumento de gordura visceral. Entendi. Então,
controlem o estresse se quiser diminuir a barriguinha. Que é difícil, né? Mas, como tudo na vida, o mais difícil é o equilíbrio. Né? Com equilíbrio você consegue tudo, né? Cara, impressionante como é difícil o equilíbrio no espiritual, na saúde, emocional, no exercício físico, tudo. É muito difícil. Eu estou curiosa para saber como que o consumo do azeite pode diminuir em até 28% o risco de demência. Bem legal também isso. Fizeram um estudo que também foi apresentado em Boston. Esse ano, Boston foi sensacional. Foi sensacional. Mas fizeram um estudo e uma coisa que eles descobriram em grupos, né, um grupo controle, não, é que as pessoas que têm o hábito de consumir pelo menos uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem todos os dias, elas têm uma probabilidade, tem 28% menor chance de ter demência. Isso não tem muito o que explicar disso, né? Até porque eles nem sabem o mecanismo disso. A gordura saudável, né? Não, eu tô falando do mecanismo fisiológico por trás disso. O autor mesmo fala que não sabe, mas é um achado bastante interessante. Então, o que eu digo é consuma, mesmo sendo calórico, consuma azeite. É saudável. É saudável. Você poderia desmistificar qual os dois melhores exercícios para a baixa de pressão arterial? Já sabemos que nem sempre o aeróbico são os mais indicados, segundo estudos dos jornais britânicos de esporte. Esse também foi interessante. Eu sempre achei, e todo mundo, e qualquer médico que estiver assistindo aqui também, deixa de ser mentiroso. Vocês acharam que era aeróbico e musculação. Todo mundo sempre achou isso. Né? E aí, o que os novos estudos estão mostrando? Que não, são os exercícios isométricos. Né? Eu até botei exemplos de exercícios isométricos que eles usam nos estudos, como fazer prancha, agachamento na parede e tudo, que não são exercícios gostosos de se fazer. Né? Não são gostosos de fazer. Mas, nossa, deu porra. Mas, o que eles mostraram foi que os exercícios isométricos estão mais associados a baixar a pressão arterial. Engraçado. É sensacional. Esse ano estão surgindo, eu acho que por conta da pandemia, que ficou parado um tempo, esse ano estão surgindo muitos estudos interessantes. Quem não está estudando está totalmente desatualizado, porque esse ano está mudando muita coisa, inclusive relacionado a isso, né? Isso aí para mim, esse estudo foi sensacional. Verdade. Poderia falar sobre o metabolismo e como se dá sua real queda, visto que todos acreditam que a perda começa a partir dos 30 anos. Isso não passa de lenda. É lenda. Lenda. Tristemente é lenda. E eu vou explicar isso, né? Todo mundo pensa que depois dos 30 anos fica mais difícil você conseguir perder gordura. No fundo, existe uma certa explicação por trás disso. Mas o que os estudos estão mostrando? Que até os 60 anos não existe essa diminuição. Após 60 anos tem uma diminuição de 1% ao ano e tudo. Mas dos 30 aos 60, o metabolismo, dos 20 aos 60, o metabolismo é o mesmo, não tem queda. Existe uma queda de quando você é criança para quando você chega a 20 anos, isso de fato é verdade. Mas depois disso não tem essa diminuição. Com 60 anos, aí sim tem uma diminuição no metabolismo de 1% ao ano. Rodrigo, então por que para mim se torna mais difícil eu emagrecer e por que se tornou mais difícil emagrecer depois dos 30 anos? Essa é a pergunta de um monte de gente. Que vale $1 milhão. Nas mulheres, a gente acabou de falar há pouco tempo sobre a queda do estrogênio, sobre a menopausa. Mas isso não é uma alteração direta no metabolismo, é uma alteração direta nas células de gordura. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que quando ficamos mais velhos, nós tendemos a ter maiores responsabilidades. E quando temos maiores responsabilidades, tendemos a ter uma queda do metabolismo, do metabolismo não do gasto energético total, não do metabolismo.
Então você vai lá, faz a sua atividade físicazinha lá 20 minutos de manhã, 30 minutos de manhã e senta na cadeira e estresse todo dia. Né? Quando você é mais jovem, você tende a se locomover mais a pé, você tende a fazer mais atividade física, você não entra no seu carrinho, né? Muitas pessoas fazem, entra no carrinho, desce no trabalho, entra no carrinho, volta para casa, né? Então isso acontece. Agora, relacionado a metabolismo em si, relacionado à taxa metabólica basal em si, não tem queda, exceto se você tiver uma queda muito grande da sua massa muscular, que também, antigamente a gente achava que alterava tanto, né? Eu mesmo já falei isso tem vários vídeos meus que falam isso. Hoje eu tenho vergonha de falar isso. Não, porque a massa muscular, quanto mais massa, o metabolismo mais rápido, fica assim, mas ele aumenta muito pouco com a massa muscular. A verdade é essa, eu achava que alterava muito mais, né? Mas infelizmente não é tanto assim não, e o metabolismo também não cai tanto com a idade, é isso. Acho que eu falei demais. Eu sempre falo para as pessoas sobre o mal do açúcar no nosso corpo. Agora eu gostaria que você explicasse em relação ao desenvolvimento do Alzheimer, o mal que o açúcar faz. Mas todo mundo já teve alguém que teve Alzheimer na família, né? Acho que todo mundo já teve alguém, eu acho que Alzheimer é um medo... É doença nova. E é um medo, eu acho que global, né? Eu acho que todo mundo tem medo de Alzheimer. Imagina você perder a sua capacidade cognitiva, acho que é muito ruim, né? Para todo mundo. Desde 2007, 2006, tem estudos associando o açúcar ao Alzheimer, né? Antes de 2006, tiveram alguns estudos associando, achando que era por conta do vírus da herpes. E aí, só que isso não se firmou depois, porque herpes é tão comum, então todo mundo vai ter Alzheimer, né? E aí acabou que isso não andou para frente. Mas aí depois disso, começaram a estudar e começaram a associar ao açúcar. Por quê, Rodrigo? Por que começaram a associar ao açúcar? Inclusive começaram a chamar o Alzheimer de diabetes do tipo 3. Pessoas que têm um consumo muito alto de açúcar. E tem uma coisa, todo mundo acha que a insulina só é produzida no pâncreas, e não, o cérebro também produz a sua própria insulina. Então, aí que está o ponto. E o açúcar, né, a glicose, o subproduto do açúcar, ele é a energia do cérebro, né, o que dá energia para o cérebro. Então, o que os pesquisadores começaram a estudar? Pessoas que consomem muito açúcar tendem a ter um depósito cerebral maior, uma liberação de insulina cerebral maior, e isso está relacionado ao surgimento de Alzheimer. Tanto que eles chamam hoje, se você botar aí para pesquisar, você vai achar que Alzheimer é chamado de diabetes do tipo 3. Todo mundo que come muito açúcar vai desenvolver Alzheimer? Não necessariamente, mas a chance aumenta. Entendi. Gostaria que você dividisse a experiência do seu paciente que não ganhava promoção por ser obeso. Essa história é bizarra. E que depois demais. de se cuidar, virou virou CEO, né, CEO da empresa que ele trabalhava, enfim. Conta essa história pra gente. Bizarra essa história. Fernando, essa história é bizarra demais. É mesmo? Primeiro, começa pelo fato da postura dele, né? A postura dele mudou completamente. Eu lembro que eu atendi uma vez, ele tímido, aquele tímido, mal vestido. Sabe quando a pessoa ela anda assim com o ombro para frente? Tudo. Eu lembro que eu atendi, ele falou que o sonho dele era emagrecer. E na verdade, no início, ele nem me contou esse negócio da empresa. Ele trabalhava, ele só não entendia. Isso deu para perceber que ele só não entendia por que ele não conseguia promoção se ele se achava o melhor funcionário dali onde trabalhava, que era uma grande empresa de hotéis, inclusive. E aí, passou um tempo, ele emagreceu, mudou a postura dele, ficou bonitão, né? Você começou a sentir bonitão, começou a se vestir melhor, começou a sair, né? Ele chegou a fazer uma cirurgia abdominal para tirar a pele. E o chefe dele, vendo isso, virou até meu paciente depois. O chefe dele não emagreceu tanto. O chefe dele virou meu paciente depois. E um dia o chefe dele falou para ele: cara, você sabe por que eu não te dava promoção? Porque eu não confio em gordo.
Aquela postura também, né? Nossa, engordo. Porque se o gordo, ele não consegue... Não, bizarro. Gente, isso é bizarro demais. Porque se o gordo, ele não consegue cuidar do próprio corpo, como é que vai cuidar da empresa? Olha. Isso é muito forte. Né? E o chefe dele era gordo, eu nunca consegui entender isso. Mas tudo bem. É. De qualquer forma, hoje ele conseguiu um cargo bem superior na empresa, hoje ele é CEO dessa empresa, está feliz da vida e tudo. Mas é uma história que mostra o preconceito que existe, né, das pessoas em relação exclusivo no mercado, inclusive na parte executiva, né? É bem triste isso, mas é verdade, é uma realidade do dia a dia. Quem trabalha com esse consultório vê isso todo dia. É verdade. Mulherada tá sempre reclamando das fibras, mas vive descascando a banana e tirando os fiapinhos. Você poderia falar sobre eles pequenininhos, que na verdade se chama floemas, né? Floema. Floemas. É onde está a maior parte das fibras e das vitaminas da banana. É incrível isso. Porque é por ali por aqueles floemas é por onde a banana ela leva seus nutrientes. Aí as pessoas vão lá, tiram o fiapo e jogam fora a parte mais importante da banana, onde tem a maior quantidade de fibra da banana. Jogam no lixo. É o floema. E eu sempre falo para as pessoas, né? Geralmente as partes que as pessoas jogam fora dos alimentos são as que têm os maiores nutrientes. Por exemplo, a parte branca da melancia. Hoje em casa teve melancia, eu falei para a mocinha que trabalha lá, falei, a parte boa é essa daqui. Essa aí que você está jogando fora, essa aí. Você tá vendo essa parte aí? É a parte boa, né? Por exemplo, tem uma coisa que é sensacional. Vou até fazer um post sobre isso. Que é o caroço do abacate. Todo mundo joga fora, né? O caroço do abacate, tem alguns estudos relacionando ele, inclusive um estudo brasileiro associando o caroço do abacate à melhora, por exemplo, das dores articulares, a melhora de artrose, né? Inclusive era um estudo brasileiro que os americanos roubaram depois disso, enfim. Mas o caroço do abacate é relacionado a isso. E tem alguns povos que pegam o caroço do abacate, quebram o caroço do abacate em pedacinhos pequenininhos, deixam ele junto com álcool 70% ou maior, deixa ele resfriando e joga nas articulações para as dores. E por conta do poder curativo do caroço do abacate. Mas como esse tem vários, né? E alimentos que a gente compra ele por completo e consome pela metade. Né? É verdade. Quais alimentos podem beneficiar nossa saúde íntima? Um monte. Fala aí alguns. A gente tem o abacaxi, a gente tem o chocolate amargo, a gente tem o morango. Abacaxi. A gente tem a própria melancia por conta da parte de vasodilatação, né? A gente tem vários alimentos relacionados ao aumento, presença de citrulina, vasodilatação, a nozes, amêndoas estão relacionados também ao aumento de libido. Então a gente tem vários alimentos relacionados à saúde íntima. O que eu sempre falo sobre saúde íntima, né? Provavelmente essa pergunta foi de um post de Instagram. A gente pega alguns alimentos, porque hoje estava até conversando mais cedo em off, né? Como está a plataforma hoje, de todas as plataformas de rede social. Mas a gente acaba fazendo uma coisa para chamar atenção, deixar o povo, Mas a grande verdade é que assim como para a sua longevidade, para a sua saúde íntima, o que vai melhorar a sua saúde íntima é você cuidar de todos os pilares da sua saúde. Não tem jeito, né? O que eu sempre falo que o que mais diminui o libido das mulheres é a não aceitação da autoimagem. A gente relaciona muito. É claro que a parte hormonal é importante, é claro que a admiração no parceiro é importante, é claro que você está descansada é importante, é claro que a alimentação é importante, tudo vai ser importante, mas uma coisa que eu sempre falo isso é muito claro para mim, quando a mulher não está aceitando a sua própria imagem, quando a autoestima está baixa, o libido vai para o chão. Né? Então isso, para mim, é a coisa que mais influencia no libido feminino, mas todos esses alimentos ajudam bastante. Entendi. Conte-nos sobre o mito de misturar café com creatina, que muitas pessoas fazem.
Então, não tem problema nenhum, né? Creatina no café, nunca imaginei. Não, porque tem gente que acha mais fácil, porque tem gente que acha que a Já vai tomar creatina café. tem um gosto ruim, aí já vai tomar café, mistura ali. Mas a grande questão da creatina, você pode tomar com café, você pode tomar com o que for. Mas a grande questão da creatina é que ela é melhor absorvida num ambiente solinotrópico. Então, o que é isso? Num ambiente que se você vai tomar o café, mas que você esteja comendo também, né? Comendo alguma coisa para melhorar a absorção dessa creatina. O que é ambiente solinotrópico? Aquele que aumenta a insulina. Ou seja, uma refeição. Você tem que estar comendo ali, né? Mas não tem problema nenhum. Até você misturar a creatina no whey, ou o que for também, porque o whey aumenta a insulina, né? Todo mundo acha que não, mas é uma proteína que aumenta bastante a insulina. Então você pode tomar junto com o whey protein. Mas o melhor momento da creatina, pode ser com café, o que for, mas é no ambiente solinotrópico. Se for comendo, melhor. Uhum. Conte-nos sobre. Falando sobre higiene pessoal, por que os sabonetes com 99 antibactericidas diminuem a nossa proteção natural? Isso é bizarro. Eu só acho que não deveria nem ser vendido, para falar a verdade, livremente. Né? Porque as bactérias que temos na nossa pele são justamente para nos defender. Para defender de invasores. Se você está usando sabonetes com 99% de proteção, você está tirando a sua proteção natural da pele. Né? Então isso para mim é totalmente sem cogitação. Né? Não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. Tem mulheres que usam, inclusive, esses sabonetes aí, é mais bizarro ainda, para a saúde íntima. Né? Porque aí você tira totalmente a proteção e fala, eu vivo com candidíase, eu vivo com infecção. Vai viver mesmo. É muito triste. Eu sempre falo, usar um sabonete neutro, usar um sabonete com de glicerina, o que for, mas nunca esses de 99%. Enfim. 3 alimentos que vão beneficiar e evitar a queda de cabelo. Alimentos importantes que ajudam no cabelo é proteína, né? Então, o whey protein, para mim, que eu acabei de falar várias vezes, ele vai ser muito importante para o cabelo, porque o que importa para o cabelo, o mais importante para o cabelo, é você ter alimentos que tenham um grande valor biológico, né? Que tem um grande valor de aminoácidos, né? Então, o whey protein, ele vai ser um desses alimentos que tem um valor biológico muito grande, grande poder de aminoácidos. Eu posso ir pela mesma linha, eu não sei qual que você tem, que eu falei, que eu tenho vários desses, tá? Mas tem o ovo, que ele também vai ser fundamental por conta do valor dele de aminoácidos, por conta do valor biológico dele. Eu posso falar um monte, posso falar salmão, posso falar atum, posso falar um monte de alimentos, né? Mas os alimentos que têm um alto valor biológico e um bom aminograma, eles vão ser mais importantes aí para o crescimento dos cabelos. Tem outros, né? Vasodilatadores e tudo, mas esses para mim são os principais. Tem vários. Por que a creatina é tão atacada como se fosse uma vilã, né? E a cerveja não, é tudo de bom. Qual que é o mito? Fala os mitos e as verdades sobre a creatina. Acho que é burrice, né? Creatina, eu tomo creatina. Foi muito agressivo agora? Acho que não, né? Acho que é burrice mesmo. Eu tomo muita creatina. Eu acho que atacar a creatina é falta de estudo, burrice, desatualização, preguiça. Eu não sei. Porque, na verdade, assim, se a gente pega a creatina, vamos esquecer marombeiro. Esquece marombeiro. Esquece ganhar massa muscular. Esquece que é o melhor suplemento para ganho de massa muscular. Esquece isso. Né? Esquece que é um suplemento maravilhoso para idoso por conta da sarcopenia. É verdade. Esquece isso. Esquece os valores articulares. Esquece isso também. Mas vamos falar de outras coisas. Vamos falar de cognição e memória. Vamos falar de pacientes que tenham Alzheimer. Vamos falar para pacientes que tenham autismo. Vamos falar sobre o poder dele no cerebral. Vamos falar poder cerebral. Depressão. Tem estudos associando a creatina à melhora de depressão. Depressão. Mas a creatina aumenta a creatinina no exame. É óbvio, a creatinina é um subproduto da creatina, tem que aumentar. Mas malhar também, intensamente, aumenta a creatinina. Correr aumenta a creatinina. Né? Jogar uma partida de vôlei intensa, no dia seguinte a ureia e a creatinina vai estar mais alta. Né? Então, assim, é uma ignorância tão grande, né?
E eu realmente não consigo entender. Eu já atendi pessoas que falam, mas o meu outro médico não deixou eu tomar creatina porque falou que vai atacar meus rins. É de uma falta de atualização tão gigantesca que incomoda, né? Que agride até, porque você deixa de ter... Para mim, a creatina tinha que ter de graça no posto de saúde. Que é bom para tudo, né? Não só a creatina, mas a creatina deveria ter de graça no posto de saúde, que eu acho que ia ajudar muito a população em geral. E hoje não é um suplemento barato. Imagina que maravilhoso seria se tivesse nos postos de saúde. Verdade. Eu quase vindo como político falar, doutor creatina. Rodrigo, conta como é que foi a sua vida esportiva, que você fez muita luta, né? Taekwondo, judô. Foi. Como é que você começou? Você começou no judô como todo menininho começa. Eu comecei no judô, igual minha filha começou agora, com 4 anos de idade, 5 anos de idade. E engraçado que tudo que eu fiz não foi nada sem obrigação. Meus pais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Foi tudo eu, né? Eu via judocas na televisão, eu era sócio de um clube, eu via o pessoal lutando judô. Eu falei, eu quero fazer judô. Aí meu pai, não, tudo bem. Ficou todo orgulhoso, né? Não, vou te botar no judô. Aí comecei a fazer judô. Aí eu morava num prédio, que do lado do prédio tinha uma academia. E isso já com 8 anos de idade. Eu olhava pela varanda e eu vi uns caras saindo na porrada lá na academia. Eu falei, pai, quero fazer aquela luta ali. Aí meu pai, não, vou te levar. Cheguei lá, era taekwondo. Nunca tinha ouvido falar em taekwondo. Comecei a fazer taekwondo com 8 anos de idade. Aí eu já fazia judô e taekwondo. Com 12 anos, 11 anos, eu tava na febre do jiu-jitsu, né? Família Grace, febre do jiu-jitsu. Eu falei, pai, quero fazer jiu-jitsu também. Ele falou, você até pode fazer, mas você não pode sair do judô e do taekwondo. Nossa senhora! Aí eu fazia judô, taekwondo e jiu-jitsu. De fato, assim, meus amigos me conhecem mais do jiu-jitsu, mas é o esporte que eu era piorzinho, na verdade era o jiu-jitsu, porque comecei mais cedo no judô e no taekwondo, eu tinha muito mais facilidade no judô e taekwondo. E agora, depois de velho, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu comecei o kickboxing. Aí agora eu tô na faixa marrom, tô indo pra faixa preta agora de kickboxing. Nossa! Também, né? Mas eu tô fazendo kickboxing, que eu adoro luta. Adoro luta. E hoje pra mim fica muito mais difícil lutar o jiu-jitsu e o judô por conta do meu joelho, treinando kickboxing. Eu desenvolvi uma lesão muito grave no meu joelho. E, inclusive, eu tenho que operar. Não façam como eu, quando tiver essa lesão, opere logo. Cruzado? Eu tenho cruzado anterior. Eu tenho menisco e alça de balde colateral medial. Caramba! Só não pegou o canto posterolateral e o cruzado posterior. O resto pegou. É tríade terrível, né? O meu deu tríade terrível. Foi a mesma lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique do Flamengo teve a mesma lesão. Só que o que acontece? Algumas pessoas, elas têm uma bizarrice anatômica do joelho, que tem além do cruzado anterior, tem o anterolateral. Nossa, não sabia. E o bizarro aqui tem o anterolateral, então meu joelho não sai do lugar com tanta facilidade. E aí eu fui num amigo meu, cirurgião de joelho, ele, Rodrigo, tem tanto tempo que isso aconteceu, tu sente dor? Não. Tá correndo? Tô. Tá lutando? Tô. Eu falei, não mexe nisso não. Nossa, é incrível. É que deve ter a perna muito forte também, né? O quadríceps. Mas ela não consegue fortalecer, eu não consigo mais, eu não tenho mais a força que eu tinha por conta dessa lesão. Não tenho a mesma força mais. Nossa, incrível. Não consigo. Eu malho perna igual fisioterapia hoje em dia, porque eu não consigo mais treinar igual eu treinava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas ela não sai do lugar. Rodrigo, fale sobre os 7 pilares da saúde. Uma vez eu estava numa entrevista, aí me perguntaram para mim, o que você acha? O que é saúde para você? E todas as pessoas, quando vão responder sobre saúde, falam, saúde é ter os exames normais, saúde é ter energia, saúde, enfim. E eu achei, cara, mas isso é tão pequeno para falar uma coisa tão importante pra gente que é saúde. Eu pedi para ela um tempo. Eu falei, me dá um tempo para eu pensar o que é saúde. E na hora me vieram 7 pilares na minha cabeça, muito, muito bem identificados. Né? O primeiro, para mim, é o pilar corpo. O primeiro pilar da saúde, pilar corpo. E corpo, quando eu falo, envolve tudo. Envolve sua saúde corporal, envolve a sua estética, envolve sua disposição, tudo. Corpo, matéria.
O segundo é o pilar mente, porque eu acho que uma pessoa com mente fraca, ela não é saudável. Uma pessoa sem autoestima, ela não é saudável. Uma pessoa que desconfia de tudo, de todos, não é uma pessoa saudável, né? Então, o segundo pilar é o pilar mente. Terceiro pilar, para mim, é o pilar financeiro. Você não é saudável quando você não está bem financeiramente. Isso pode ser agressão para alguns, mas não é. Porque te traz vários problemas. Traz o problema de sono, te traz problemas para o quarto pilar, que é o pilar familiar. Então eu falei corpo, mente, financeiro e familiar. Se você tem um problema familiar grave com seus filhos, você não é uma pessoa saudável. Desculpe te falar isso. Porque a sua cabeça não fica boa, você acaba atrapalhando outro pilar. Se você tem uma briga interna com seu marido, com a sua esposa todo dia, você não está vivendo uma situação saudável. Então, o quarto é o familiar. O quinto é o profissional. E isso influencia muito, né? Desde atleta, a empresário, a médico, a jornalista, o que for. Se você não está bem na sua vida profissional, isso interfere diretamente na tua saúde, interfere diretamente em todos os outros pilares. O sexto pilar é o pilar sexual. Se você não tem uma vida sexual boa e ativa, você não está bem na sua vida saudável. E o sétimo, não menos importante, é o pilar que para mim faz muito parte da minha vida espiritual. Também acho. Então são esses 7 pilares. Se você não tem saúde espiritual, e aí quando eu falo de saúde espiritual, eu não estou falando de religião, né? Porque isso para mim depende da tua religião. Não quero nem saber qual é a sua religião, tanto faz, né? Mas o pilar espiritual, se você não tem muito bem definido espiritualmente quem você você não tem muito definido espiritualmente o quanto que isso é importante para a sua vida, dificilmente você vai ser uma pessoa saudável. Até porque tudo também passa pelo espiritual. Perfeito. Aí, ó. 7 pilares. Rodrigo, deixa uma mensagem para quem nos assiste. O que você gostaria de dizer? Cara, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo sempre é que tudo é possível ser realizado. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tudo aquilo que você acredita verdadeiramente acontece. Você tem que ter cuidado com tudo aquilo que você deseja verdadeiramente. Desde emagrecer, desde ganhar dinheiro, desde de melhorar profissionalmente. Tudo que você acredita, você consegue realizar. Só cuidado com aquilo que você quer. Porque se você quiser muito, ela vai acontecer, né? Então é isso que eu sempre digo. Eu acho que a gente falou muito disso hoje aqui, mas não tem como a gente não falar da mente como ela sendo fundamental para você realizar qualquer coisa que você queira na sua vida, e desde cuidar da sua saúde até você ser uma pessoa profissionalmente boa, até você ser um bom pai, um bom marido, uma boa mulher, um bom filho. Desde qualquer coisa, tudo passa pela sua mente. Então, a mensagem é essa. Quem está vendo isso e acha assim, eu não tenho o que fazer, tô triste, eu não tenho mais esperança, dá. O que você quiser. Só depois que morre que não tem mais esperança. Aí já. Verdade. Obrigada, Rodrigo. Obrigado você, adorei. obrigado pelo convite. Imagina, adorei. Fiquei muito feliz aqui, obrigado. Gente, chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, deixe seu like. Se quer deixar algum comentário para o Rodrigo, deixa. Para mim também, que a gente responde. Eu espero vocês no domingo. Um beijo.